A história da salvação é uma história de perdão, de reconciliação. Na primeira leitura de hoje, Davi tem a oportunidade de se vingar de Saul, de matá-lo. No entanto, ele não se deixa mover pelo ódio e perdoa Saul, poupa a vida de Saul. E dessa maneira, Saul se dá conta do mal que havia praticado. A maldade se combate com a bondade. O ódio, a violência se combate com o amor, com a misericórdia. Então, Davi mostra nesta leitura, neste episódio, a força do perdão. Ademais, Saul era o ungido do Senhor. Deus o havia escolhido para ser rei. E embora ele não tenha sido um bom rei, embora ele tenha desagradado a Deus, ele fosse um rei injusto, inclusive injusto para com Davi, Davi o respeita como rei. Não tocarei no ungido do Senhor. E é a partir desse gesto de Davi que se dá então a paz entre eles, a reconciliação. Porque Davi tomou a iniciativa de não prejudicar aquele que o perseguia, aquele que queria matá-lo, tendo a oportunidade de fazer o mesmo, faz esse ato de misericórdia. No Evangelho nós temos a escolha dos 12. Os critérios dessa escolha não são claros. Na verdade, nunca são claros os critérios que Deus usa para escolher as pessoas. São Marcos, ao narrar esse fato, usa uma expressão que é característica dele, que não aparece nos outros evangelhos. Ele diz que Jesus subiu ao monte. Isso também aparece, por exemplo, no Evangelho de São Lucas, quando ele diz que Jesus passou a noite em oração. Então, antes de tomar essa decisão, antes de fazer essa escolha importante, Jesus passa a noite toda em oração. Jesus sobe ao monte. E depois São Marcos diz, e chamou os que ele quis, ou seja, quais critérios Jesus pode ter usado? Por que esses 12 e não outros? Já que Jesus tinha outros discípulos. Mas chamou os que ele quis, porque a vontade de Deus é soberana e em um desígnio de pura bondade nos criou. Então, ele chamou os que quis. E foram até ele, e Jesus os escolheu para permanecerem com ele, para enviá-los a pregar. Então, por um lado, os apóstolos devem viver na proximidade, na intimidade, na amizade com Jesus, para estarem com ele. E também para enviá-los a pregar. Eles serão os fundamentos do novo povo de Deus. Lá no livro do Apocalipse, eles aparecem justamente como os alicerces da Nova Jerusalém. São os apóstolos. E entre os que Jesus escolheu está também Judas Iscariotes, aquele que depois o traiu.
A lista começa com Simão Pedro, o príncipe dos apóstolos, o primeiro, e termina sempre com Judas. Também Judas foi escolhido por Jesus. Algo de bom, certamente Jesus viu nele para escolhê-lo. Embora nós sabemos que Deus não nos chama porque nós somos bons, porque nós merecemos, porque nós somos dignos, mas porque Ele é bom. Em todo caso, Judas também foi amado, escolhido, chamado por Jesus e escolheu e aceitou esse convite, esse chamado, e esteve com Jesus, assim como os outros. Foi íntimo de Jesus, esteve próximo de Jesus, conviveu com Jesus. Mas, mesmo essa convivência tão próxima com Jesus, não o impediu de usar mal a sua liberdade. Então, peçamos a Jesus, Ele que nos escolheu, Ele que nos chamou para que fôssemos cristãos, para pertencermos à sua igreja. O batismo é uma eleição, é uma consagração. Então todos nós fomos escolhidos, fomos chamados, fomos enviados por Jesus. Então que Ele nos ajude a permanecermos fiéis à nossa vocação, sempre muito unidos a Ele, para não fazermos mau uso da nossa liberdade e correspondermos ao seu chamado, a nossa vocação, que é um dom e ao mesmo tempo um mistério, já que Ele nos chamou porque quis, não porque nós merecêssemos. E pensando também que entre os 12 estava Judas e que também hoje na igreja há tantos leigos ou clérigos que traem Jesus, que não são fiéis, mas também como o rei Saul, que era o ungido do Senhor, foi poupado por Davi, também nós, com misericórdia, saibamos orar por aqueles que não têm sido fiéis ao chamado do Senhor, e também por nós. Como dizia um padre, na época em que eu entrei no seminário, ele sempre dizia, quando alguém falava algo sobre algum padre, e ele dizia: rezemos para não fazermos igual ou pior. Então que nós também olhemos com misericórdia e rezemos pelos outros cristãos, especialmente pelos sacerdotes, para serem fiéis ao chamado do Senhor. Amém.